Nossa, esse vídeo vai ficar uma bosta. Eu não fiz um roteiro, não tem tópicos, enfim, estamos aqui do jeito que Deus quis e é o que vai sair. Oi, eu sou a Cacau, autora de Sangue Latino e Peito de Ferro e Diamante, publicados pela Editora Violeta, e recentemente eu anunciei o fim dessa parceria, ou seja, esses livros físicos não existirão mais. Aí você me pergunta, e aí, o que vai acontecer com essas histórias depois? E eu te respondo, não sei. Mas falando sério, Sangue Latino foi, assim, um pontapé que me fez ser quem eu sou. Não foi a primeira história que eu escrevi e publiquei, mas foi o que fez as pessoas chegarem até mim. E eu sempre vou ser muito grata a isso. Porém, quando eu escrevi Sangue Latino, eu tava numa época da minha vida muito, muito difícil mesmo. Eu tava, acho que no segundo ano da faculdade, uma coisa assim, uma faculdade que eu não queria fazer. Me formei, inclusive. Mas o caso é que, por fato de eu estar nessa época muito conturbada da minha vida, eu me encontrei ali nas fanfics, em escrever fanfics. Era realmente um modo de eu colocar um pouco de tudo que eu tava sentindo na época, só despejar ali. Eu só tinha que pensar muito na faculdade, entendeu? Já, gente, juro, eu acho que metade da minha grade curricular era exatas e, nossa, me fritou os meus miolos e eu não queria pensar em mais nada. Imagina planejar uma história. Aquilo ali era o meu ponto de fuga. Então, assim, fui escrevendo do jeito que vinha na minha cabeça, sem pensar. E, tipo, eu lembro que na época existiam furos, né, na história justamente por causa disso, por não ser planejada. E, gente, era pra ter terminado, assim, ali pelo capítulo 18. No que se desenrolou a partir daquilo ali, eu não tinha planejado. Simplesmente aconteceu. E aí, no ano de 2020, veio a proposta, se não me engano, ou se já era 2021, enfim, mas aconteceu de fato em 2021 de transformar a fanfic em um livro físico. E nesse momento, eu já refinei a história, né? Obviamente, você tem que ler, você tem que modificar tudo que antes fazia menção a pessoas reais, né? Porque fanfic, enfim, pra modificar pra uma pessoa completamente original. Só que hoje eu vejo que eu podia ter planejado muito melhor, porque eu fiz essas modificações pensando apenas nas pessoas que já liam a fanfic e que viriam de lá pra comprar o livro original. Eu não estava pensando, mas também assim, né? Ai, como é que eu ia imaginar? Mas enfim, eu não estava pensando que eu poderia conseguir pessoas além daquelas que eu já tinha, que pessoas além daquela bolha iriam ler, querer sentir vontade de ler essa história. Então eu não fiz ela de uma forma que uma pessoa que nunca teve contato conseguisse se apegar aos personagens do jeito que eu queria, do jeito que as pessoas que liam a fanfic se apegaram. Eu lembro até hoje que eu li um comentário justamente de uma pessoa que ela não tinha contato com fanfic e ela falou assim que os personagens eram muito rasos. E aquilo me pegou, me pegou no fundo. Hoje em dia eu já vejo de outra forma. Eu entendo exatamente o que ela quis dizer assim. Ela foi pouco rude, ela não foi, assim, uma opinião crítica, sabe, bem polida, foi bem tipo, mano, o que você escreveu aí, entendeu? Mas enfim, eu entendi exatamente o que ela quis dizer com isso. E aí, de um tempo pra cá, vou colocar aí um ano, eu pensei, cara, eu não tô conseguindo mais conviver com isso, com essa história do jeito que tá, e também outras questões que não convém trazer, né, pra vocês, por questões éticas e, enfim, muitos motivos, e dentre eles, um era que eu acho que muita coisa envelheceu como leite, do que eu me lembro que ainda tem na história. E eu sinto que, principalmente, o volume 1 não diz mais respeito de uma coisa que eu escreveria nos dias mais recentes. Por exemplo, o terceiro livro, o livro de Feitas de Ferro, já é uma coisa, até o segundo volume, é uma coisa que eu já me identifico muito mais, falo assim, não, putz, da hora eu ter escrito isso. Só que o comecinho, mas assim, eu também quero que, gente, foram 4 anos eu cresci junto com essa história, 4 anos de 5 anos de faculdade, vocês têm noção disso? É muita coisa, cara, muita coisa. E eu também fui percebendo que, escrevendo, né, histórias originais hoje em dia, eu percebi que, putz, poderia ter planejado isso aqui muito melhor. Eu sou uma pessoa que planeja histórias, confesso assim que eu sou mais orgânica, é o que funciona pra mim. Porém, eu entendo muito a importância de planejar algo, de planejar o personagem e muita coisa, principalmente dos personagens principais do Sangue Latino, ficaram muito assim, sabe? Tá aí e é isso aí, sem ter um porquê, sem ter uma explicação, sem ter uma profundidade. Aí, com essa oportunidade de encerrar a parceria com a Editora Violeta, eu falei, cara, é agora. É a minha chance de melhorar o que tem. Porém, muitas pessoas têm um apego muito grande com o Sangue Latino. E quando a gente fala em mudar uma coisa que muitas pessoas têm um apego emocional, a gente fica com raiva, preocupada, enfim, chateada, tipo, oh, meu Deus, o que você vai mudar aqui nessa história, cara? Calma, preciso muito pegar e reescrever. Reescrever, assim, sem aspas, pra encorpar essa história, pra ela ter um planejamento e ela fazer todo um sentido e tirar aquilo que, tipo, pra que eu coloquei isso aqui? Injeção de linguiça. Essa é a minha
ideia. Então, calma. Se você tem um apego muito grande por sangue latino, fique tranquila. Cenas, por exemplo, como a Maré, que muitas pessoas amam, esse capítulo. Enfim, todos os acontecimentos, eles vão estar lá. Porém, eu preciso reescrever de um jeito que a história não envelheça como leite e que eu tenha orgulho 100% dela. Tipo, eu amo muitos personagens, eu amo a história, só que o desenvolvimento dela eu fui falha. Mas eu tenho muito orgulho de ter essa prova física, sabe? Isso eu não me arrependo. Se arrepender e ter noção de que eu fui falha, né, nesse desenvolvimento da história, são coisas diferentes. A história, ela vai permanecer do jeito que tá. Talvez coisas sejam acrescentadas, né, se necessário, porque eu tô reestruturando ela, tô dando um background pros personagens, interligando acontecimentos, mas ela vai continuar do jeito que tá. Esse é o meu plano. Reescrever a história não é a minha prioridade, porque eu estou escrevendo outra história agora. Vou reescrever ela depois. E aí, o que vai acontecer? Hoje em dia, glória a Deus, eu tenho o privilégio de ter uma agente literária, beijos, Dri, que acredita muito no meu potencial. Então, depois de reescrever, a gente vai pegar, a gente é ótimo, ela vai pegar. Ela vai pegar, vai fazer uma leitura, e a partir disso, aí a gente vai enviar para os curadores, posso chamar de curadores? Das editoras, essas editoras aí tradicionais que a gente conhece, para ver quem tem interesse na história e quem sabe ela virar de novo, um livro físico, reescrito bonitinho, lindo, cheiroso, maravilhoso, de um jeito que eu me orgulho 100%. Mas, basicamente, né, a gente pega, vai enviar pras editoras e esperar a resposta pra ver se eles têm interesse em publicar. Mesmo que nenhuma editora tenha interesse, eu vou publicá-la na Amazon pra vocês. Vai ser em versão digital mesmo, e-book, porque, né, fazer físico custa caro, né, custa muito dinheiro que eu não tenho. Acho que é isso, né. Eu espero que não tenha ficado muito confuso. Desculpa se ficou. Qualquer coisa vocês podem perguntar aí. Muito obrigada mais uma vez a todos os meus leitores, porque não faz sentido eu continuar escrevendo se não tem vocês. E... ai, vou chorar. É isso. Acho que tudo de importante que eu tinha que falar, eu falei. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e tchau!